aqui para apresentar para vocês um pouco sobre a metrologia, que é a ciência das medidas e das medições. Aqui eu estou com meu amigo João, que vai me auxiliar. Bom, e a metrologia é muito importante para a mecânica, porque ela garante o processo de fabricação, cuida dos instrumentos de medição. Tudo isso é para buscar qualidade e intercambiabilidade das peças. Imagine um carro importado rodando pelo Brasil e precise de um pistão novo. Se as medidas do pistão fabricadas no Brasil não estiverem corretas, ou o pistão não entra no cilindro estrangeiro, ou então fica folgado, prejudicando o bom funcionamento do motor. Exatamente, a metrologia existe para garantir que o pistão fabricado aqui possa substituir o original e trabalhar perfeitamente ajustado ao cilindro fabricado em outro país de origem. E para que essa qualidade seja atingida, é necessário o uso de instrumentos de medidas. Boa tarde. Boa tarde. Vocês poderiam me fazer um favor? Sim, pois não. Vocês poderiam medir essa câmera digital usando o polegar? 7 polegadas. 7 polegadas? Agora você. 5,5. 5 polegadas e meia. 5 polegadas. Agora vamos medir usando palmas? Vamos ver o que vai dar? Vamos ver. Você primeiro, você poderia medir a largura dessa porra, do palmo. 5,5. 5 palmos e meio. Você agora? 4 e alguma coisa. Deu meio não. 4 palmos e alguma coisa. Como todos puderam perceber, as medidas que foram tiradas não tiveram compatibilidade. Da mesma forma, acontecia na antiguidade. As pessoas tiravam suas medidas de polegar, palmo, pé, jarda, braça, mas é evidente que não davam certo, porque não eram padronizadas, ou seja, do mesmo tamanho. Todas as medidas tinham que ser iguais para todos, pois existiam e existem pessoas com uma estatura menor e outras maior. Daí tiveram a ideia de tirar a medida de uma pessoa só. E quem seria essa pessoa? Claro que seria a pessoa mais importante, que era de fato o rei. Até aí tudo bem. E quando aquele rei morria? Tá aí outro problema a ser resolvido. Medir desta forma não era uma prática e muito menos precisa, mas é assim que o homem fazia até bem pouco tempo atrás. Ele usava o próprio corpo humano como padrão para suas medidas. Foi assim que surgiram a polegada, o palmo, o pé, o passo, a jarda e a braça. Polegada, palmo, pé, jarda, braça e o passo. Tá aí, gostei. Olha só, João Paulo. Nesse livro aqui está escrito que no século 516, os padrões mais usados na Inglaterra para medir o comprimento eram a polegada, a jarda, o pé e a milha. E o mais interessante é que alguns desses padrões são usados até hoje. Ah, e uma polegada é igual a 2 centímetros, 54 centésimos de centímetro. E o pé é igual a 30 centímetros, 48 centésimos de centímetro. Isso que você está falando tem a ver com a padronização. Se a medida do corpo varia de uma pessoa para outra, não existiria uma medida oficial. Já imaginaste o que seria da mecânica sem medidas padronizadas? Daí os antigos egípcios criaram o cúbito, que é igual à distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Mais uma vez, usando a parte do corpo como referência. Só que dessa vez eles utilizavam barras de pedra com o mesmo comprimento de suas medidas. Daí surgiu o cúbito padrão. Padrão com barra de pedra não era uma maneira muito prática de se usar em uma construção. Por isso foram gravados comprimentos equivalentes ao cúbito padrão nas paredes dos principais prédios egípcios daquela época. Assim, cada um poderia conferir de maneira periódica
o tamanho da sua barra e assim construir uma pirâmide de maneira mais fácil. Exatamente o que fizeram os franceses com a toesa no século XVII. A toesa era uma unidade de medida linear usada na França. Esse livro aqui conta que eles materializaram a toesa em uma barra de ferro de 2 pinos nas extremidades e chumbaram essa barra na parte externa. Pelo jeito, assim ficava à disposição de quem quisesse superir seu instrumento. Mas quanto equivalia uma toesa? A toesa equivalia a 6 pés, que dá mais ou menos 182 centímetros,9 centésimos. Pelo jeito, desde aquela época, os franceses sacaram a importância de se ter uma medida padrão. Aí pegaram e chumbaram aquela barra lá na parede. Pois é, nem assim eles resolveram isso. É que o material desgastava com o tempo, e com o tempo eles tiveram que refazer o padrão. Né?